A paz do Senhor novamente a todos os irmãos. Quero também cumprimentar a todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo, estarão nos assistindo através do Facebook. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Eu quero te pedir, nos ajude compartilhando, diga de onde você está nos assistindo, mande seu pedido de oração e vamos juntos ser tocados pela palavra de Deus, amém? Quero mandar um abraço a alguns meus familiares ali em Santa Catarina, minha tia Salete, meu tio Dedé, para o meu pai, para minha avó Josefina, ao nosso irmão Marcos, irmão Valdecir, a tantos irmãos e familiares, que Deus abençoe, e a todos aqueles que nos ajudam, nos acompanhando. Estamos aqui no templo sede da igreja Só o Senhor é Deus, da cidade de Naviraí, amém? Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, que diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Verso 5: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Verso 8: diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no meio da salvação, no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizerem aos presos: saia, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá. Olha que tremendo: porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte, do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Aí tem um versículo que é lindo nesse texto, que eu não posso deixar de lado, que diz assim, ó, versículo 14 e 15: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta. Mas ainda que esta viesse a se esquecer do menino, dele eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Tome seu assento, compartilhe esta palavra. Amados, olhando para esse texto, eu me lembro de uma experiência que eu tive. Um jovem amigo meu, jovem pregador, me convidou para ir numa cruzada evangelística, e uma adoração muito linda, um momento de louvor muito maravilhoso. E havia sido anunciado a presença de um líder, de um pregador.
E quando aquele pregador ele assumiu o momento da pregação e pegou o microfone, ele foi logo dizendo: o meu nome é fulano de tal, eu sou um escolhido de Deus, eu fui chamado por Deus para pregar a mensagem do Evangelho, e esta mensagem ela é poder, e por onde eu tenho passado, aonde eu tenho colocado as minhas mãos, Deus tem confirmado com curas extraordinárias. E à medida que ele foi falando, se apresentando, eu aqui dentro de mim eu pensei: meu Deus, parece um tanto presunçoso, parece um tanto arrogante a apresentação, a manifestação daquele pregador, porque ele deixou bem claro: o meu nome é fulano de tal, sou servo de Deus, Deus me chamou, e por onde eu passo a obra acontece, Deus está comigo, e hoje não será diferente. Hoje o paralítico vai andar, o cego vai enxergar, o mudo vai ouvir, milagres vão acontecer neste lugar. E ele disse: tão somente me escute por um tempo, e depois eu vou orar pelos doentes, e todos serão curados. Eu falei: uau, que pregador empolgado. Ele bateu no peito e disse: eu sou fulano de tal, servo de Deus, e Deus está aqui, vai acontecer, ponto, acabou. Eu falei: mas que ousadia. E na medida que ele foi pregando, ele foi ministrando, e depois os milagres que eu vi acontecer, o paralítico andando, pessoa sendo curada instantaneamente. Eu falei: Deus, eu preciso ter esta ousadia. Todo cristão, filho de Deus, não apenas aqueles que estão chamados para o serviço do ministério, mas todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, precisam ter esta ousadia. A minha fé, a minha manifestação, a minha comunicação como pregador do Evangelho, como filho de Deus, não pode ser uma manifestação, uma apresentação tímida. Tadinho de mim, quem sou eu, coitado de mim, não. Eu preciso comunicar aos meus familiares, eu preciso comunicar à sociedade que eu sou um filho de Deus, que eu sou uma serva de Deus. E quando eu oro, as pessoas precisam acreditar, as pessoas precisam me conhecer como alguém que quando ora, os céus se movem ao favor. Eu preciso deixar bem claro para a família, para os amigos, que se eu orar, milagres acontecem. Se eu pregar, Deus confirma com cura, com manifestações. Você entende o que eu estou dizendo? Porque às vezes a gente passa uma apresentação, a gente se apresenta de uma maneira muito tímida para o mundo. A gente se apresenta às pessoas como se o Evangelho de Deus, se a pregação do Evangelho não fosse uma pregação poderosa, como se ela não tivesse efeito algum na vida daqueles que ouvem. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a pregação do Evangelho, ela é poder, aleluia, ela gera resultados, ela manifesta sinais, prodígios e maravilhas. E aqui no Isaías 49, o Messias, ele está se apresentando ao mundo como uma voz, com uma boca de Deus, como um servo de Deus. Ele vai dizer: olha, ele está chamando a atenção. Imagine alguém numa praça, na grande praça de São Paulo, imagina aquela multidão, aquele fluxo de pessoas, e alguém sobe em cima de um palanque, sobe em cima de uma mesa, alguma coisa, e começa a gritar e dizer: ei, ei, escute, preste atenção, me escute por favor. E a pessoa começa a dizer: eu sou enviado de Deus, Deus me enviou aqui neste momento para declarar uma palavra para vocês. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. É isso que Jesus está fazendo. Ele está se apresentando ao mundo. E eu quero provocar você, porque quem sabe até então você tem se apresentado aos parentes, aos amigos, à sociedade como um crente tímido, como um crente indefeso, frágil, que não reage, que não ataca o império das trevas, que não toma nenhuma medida contra as doenças, contra as enfermidades, que permite que o inimigo destrua a família, o casamento, a saúde de amigos e familiares, e não diz nada, e não esboça nenhuma reação de autoridade espiritual. Você precisa se apresentar em sua casa, em seu bairro, em sua cidade, aonde Deus colocou você. Ei, pare, escute.
Aqui tem um homem de Deus, ainda há esperança. Eu estou aqui para dobrar os meus joelhos e invocar o Deus Todo-Poderoso. Há esperança. Não se desespere, não precisa colocar uma corda no pescoço. É isso que precisamos declarar às pessoas. Porque se o mundo olhar para a igreja e ver a igreja como um corpo fraco, doente, cansado, desanimado, o mundo vai dizer: olha, colocar uma corda no pescoço é a melhor solução, dar um fim na minha vida é a melhor solução. Porque olhando para a igreja e não ver nenhuma autoridade, nenhum poder para transformar, para tirar a tristeza e colocar alegria, para tirar o desejo de morte e colocar o desejo de vida. Se o mundo olhar para a igreja e ver a igreja indefesa, frágil, assustada, acuada, mas a pandemia, mas o vírus, se o mundo olhar para a igreja e ver a igreja com medo do coronavírus, não estou dizendo para subestimar a doença, a enfermidade. Nossa fé racional é uma fé inteligente. Mas se o mundo olhar para nós e ver a gente com medo de morrer, é o fim do mundo, meu Deus. Não, eu e você precisamos nos apresentar. E Isaías 49 vai dizer: ouvi-me. Está chamando a atenção das pessoas. Ele está se manifestando, a manifestação do caráter, da aptidão, do serviço, da autoridade. Terras do mar, e vós, povos de longe, escutai: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Aleluia. Esse testemunho precisamos dar às pessoas. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Deus tem cuidado de mim. Deus tem me dado o livramento. Deus tem curado as enfermidades do meu corpo. Deus tem tirado a tristeza. Deus tem alegrado o meu coração. Deus tem visitado as minhas madrugadas quando eu dobro o meu joelho. Ouça, me dê atenção, escute, preste atenção. Porque a unção de Deus em sua vida, ela pode tocar não apenas os de perto, mas também pode tocar os de longe, principalmente hoje pelos meios sociais, através de um áudio, de uma oração que você manda no WhatsApp, através de um vídeo que você grava e manda para alguém com um testemunho, com uma palavra, uma ligação, um telefonema, você orando por alguém, pregando para alguém. Pessoas longe, de ilhas, do outro lado do mundo. Teve uma pregação que eu preguei aqui, eu quero contar uma que eu me lembro, teve milagres, aconteceu através dos demais pregadores também, que uma irmã na Espanha, ela acordou de madrugada e por um acaso, por milagre, por coincidência de Deus, ela pegou o celular dela procurando um culto online, e ela encontrou o nosso culto numa sexta-feira, e a mensagem que eu estava pregando, falando sobre salvação, que Deus vai usar você para salvar a sua família, para ganhar as pessoas. E depois ela contou para mim que lá o fuso horário é diferente na Espanha. E era mais ou menos 3 horas da manhã e aqui era 8 horas da noite, porque há uma diferença de horário na Europa. E ela ficou ouvindo aquela mensagem, tomou posse daquela palavra. E naquela semana a mãe dela pediu o batismo. A mãe dela mora com ela e a mãe dela há muito tempo caminhava, seguia a igreja e nunca decidia pelo batismo. E naquela semana a mãe dela disse: eu quero me batizar. Então, você está ganhando a atenção até das pessoas mais distantes da terra. Eu preciso me apresentar, preciso falar de um Deus que pode mudar a história dos homens. Mas o meu filho está morando do outro lado do mundo, mas o meu pai mora lá no outro estado. Você precisa tocar as vidas de uma forma ou de outra. Ouvi, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai: o Senhor me chamou. Eu sou um chamado de Deus, o escolhido de Deus. Deus me deu um destino, Deus me deu uma vocação, Deus me deu um propósito. Eu não sou um intrometido, eu não caí de paraquedas, eu não entrei por vontade própria. Antes de ser gerado no ventre de mamãe, Deus havia desenhado um propósito para a minha vida. É assim que a gente precisa pensar. Esse é o pensamento que Deus tem para você. Imagina o Messias, o Salvador. Ele tinha esse entendimento enquanto ele pregava em Jerusalém.
na Judéia, na região circunvizinha. Papai me chamou. Papai me deu um propósito antes de ser gerado no ventre de Maria, em Belém. Olha que tremendo. Antes de ser gerado no ventre de Maria, Deus já tinha me chamado, já tinha um nome para mim, até o seu nome. A sua mãe e o seu pai não te deu esse nome por acaso. Mas as circunstâncias, um casamento desfeito, uma família desestruturada, não importa como foi a sua origem humana, mas existe uma origem eterna, uma origem espiritual. Deus desejou o seu nascimento, Deus desejou você, Deus sonhou com você, Deus tem uma história para você viver. Verso 5 diz assim: mas agora diz o Senhor que me formou. Deus está cuidando da sua formação, Deus está cuidando de você, da sua capacitação. Lutas e provações fazem parte do teste, do treinamento da sua fé, para levar eu e você a um nível de maturidade, de entendimento, de autoridade espiritual. Há um propósito em tudo isso. Mas agora diz o meu Senhor que me formou. Meu irmão, as palavras que Deus liberou sobre você, você precisa se agarrar a estas palavras. Você precisa guardar as palavras de Deus, as que Ele liberou sobre você. Porque Deus não brinca com o sentimento das pessoas. Deus não é como aquele jovem apaixonado, sem propósito, indeciso, que sussurra no ouvido da moça e faz juras de amor e depois abandona e vai embora. Deus é diferente. O amor que Ele prometeu, Deus não tem amor, Deus é amor. Deus é o próprio amor. Deus prometeu, Deus declarou, Ele disse. Então não importa o que o pai diga sobre você, que a mãe ou o parente declarou, amaldiçoou. O mais importante é o que Deus pensa. O mais importante é o que a palavra diz que eu sou. O mais importante é o que a palavra garante que eu tenho como promessa. Eita glória! Mas agora diz o Senhor, o dono da minha vida, o dono da minha existência, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Deus está cuidando da sua formação, para você alcançar, para você viver no nível de obediência como um servo, no nível de fidelidade como um servo, como uma serva de Deus. Porque alguém pode dizer, mas ele é um inútil, ele não serve para nada. Que propósito tem na vida? Não vai ser ninguém. Deus está dizendo, olha, você é útil para mim, você é meu servo, você é a minha serva. Mas não basta apenas Deus declarar essas verdades sobre você, você precisa tomar essas palavras como a afirmação de Deus sobre sua vida e começar a declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso aquilo que Deus diz que eu posso, eu vou chegar aonde Deus garante que eu vou chegar, e nada nem ninguém vai me separar deste amor. Nem a morte, nem a miséria, nem a dificuldade, nem a ameaça, nem a maldição, nada pode mudar a verdade do amor de Deus sobre a minha vida. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre. Deus está cuidando da formação, da estruturação desde o ventre. Há muito tempo, há muitos anos, Deus está lidando, cuidando. Ele se encarregou de cuidar do processo de formação, de crescimento, desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a Ele. Olha que tremendo. É quando você entende que Deus te chamou desde o ventre de sua mãe, e que Deus te deu uma vocação, Deus te deu um serviço, Deus te deu um papel, uma tarefa. É que você entenda que você agora, uma vez que você entende que você está unido a Deus, agora você vai ajudar as pessoas a se restaurar com Deus. Eu profetizo, Deus está usando você. Deus vai responder às suas orações. Deus vai usar você para reatar alianças quebradas de Camandaramacalamachu. Deus vai usar você para restaurar alianças, relacionamentos com Deus que foram quebrados. Olha que tremendo.
Alguém vai dizer: olha, eu quero ter o que você tem, eu quero sentir o que você está sentindo, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas como você ama, eu quero permanecer por longos anos como você tem permanecido. Para reunir. Quantas pessoas estão divididas, quantas famílias estão destruídas, e Deus está dizendo: olha, eu chamei você, te dei uma tarefa para unir as pessoas e não para dividir as pessoas, para trazer as pessoas de volta para o relacionamento, para trazer as pessoas de volta para o templo, para a comunhão, para a adoração, para se assentar junto à mesa da família. Porque o mesmo sangue que foi derramado por mim e por você, foi derramado por aquelas pessoas que parecem ser os nossos inimigos. Olha que tremendo. As pessoas que te amaldiçoam, um sangue foi derramado, e na hora certa Deus vai fazer uma obra. As pessoas que te odeiam, as pessoas que trabalham contra você por influência do inimigo, por ignorância, um sangue foi derramado na cruz do Calvário por todas essas pessoas, pelos piores dos piores da sociedade. Há um amor divino que paira sobre cada um de nós, e precisamos entender que nenhum de nós merecia esse amor. Deus nos salvou, nos chamou para a salvação e ainda nos chamou para o serviço. Ele deu dons aos homens. Qual é o seu dom? Qual é a sua tarefa? Qual é o seu talento? Eu tinha uma parente, uma cunhada minha. Um dia ela disse assim: mas qual será o meu dom? Eu disse: Deus, você vai descobrir. Se envolva com as coisas de Deus, se envolva com a obra de Deus, e você vai se descobrir numa área em que você é bom, porque Deus te faz ser bom. Você vai descobrir num serviço, num talento, numa tarefa onde você tem mais paixão, onde o seu coração queima mais por aquela tarefa, por aquele serviço. Aí você vai entender a sua vocação. Mas então se envolva com aquilo que é de Deus, se envolva com a igreja, se envolva com a comunhão, se envolva com os irmãos, e dentro desse processo você vai descobrir a melhor maneira de servir as pessoas. Quem sabe seja chamado para ser pastor, chamado para ser evangelista, chamado para ser profeta, chamado para ser mestre, ou chamado por um simples dom de socorro. Sabe o que é o dom de socorro? Aquela pessoa que faz questão de ficar com alguém quando alguém está enfermo no hospital. Nem os parentes querem ir, mas aquela pessoa se apresenta: não, eu vou ficar cuidando. Ela tem o prazer de socorrer as pessoas, de buscar as pessoas, de um remédio, levar no hospital. É o dom do socorro, é o dom de administração. São tantos talentos que Deus tem para cada um de nós. Se cada um dos membros do corpo entendesse a sua função e o seu papel, você imagina que glória que seria, que obra seria, se cada um cumprisse o seu papel. Aleluia. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. É o Messias, é o servo dizendo: a glória de Deus me envolve, o poder de Deus se manifesta, e o nome dele é glorificado. O meu Deus é a minha força. A Bíblia vai dizer que todas as coisas posso. Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer as piores lutas, eu posso enfrentar os piores dos vendavais, eu posso enfrentar as piores das tragédias, porque eu sei a força que vem de Deus. E tudo posso vencer, posso triunfar. Tudo posso naquele que me fortalece. Recebe força, recebe ânimo, recebe vigor. Deus renova a sua vida como de um jovem, como de uma criança. A Bíblia diz que até os jovens se cansam e se caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como águias, voarão às alturas, voos sublimes e altaneiros, acima das nuvens escuras, acima das tempestades. Ei, lembra do que eu contei para você no começo desta mensagem? Já estou finalizando. Compartilhe esta palavra. De onde você está nos assistindo, mande o seu pedido de oração. Do pregador que parecia que era presunçoso, mas ele tinha convicção do seu papel, tinha convicção do seu chamado, tinha convicção da sua identidade de filho.
e de que o poder de Deus é real, e que a palavra de Deus não é brincadeira, é verdade. O pregador disse: olha, meu nome é fulano de tal, Deus me chamou, por onde eu passo acontece milagre, a obra acontece, quando eu prego Deus cura, quando eu prego Deus salva, e hoje não é diferente. E realmente não foi diferente naquele dia. Tantos milagres que eu vi. Se apresente para as pessoas, porque através de você Deus vai trazer salvação. Através da sua oração, através do seu testemunho, Deus vai trazer cura para toda a sua família. Cura financeira, emocional, espiritual, ministerial, não importa a área. Você precisa dizer assim: olha, me escute por favor, eu sou boca de Deus, eu sou como uma flecha na mão do valente, tirada da aljava do Senhor. Eu sou como uma espada que estava oculta, guardada na bainha, mas Deus tirou da bainha para este tempo, para este momento. Uma espada de Deus, com uma palavra de Deus. Olha lá, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Deus nos esconde por um tempo, no processo de crescimento, de maturidade. Deus nos guarda, Deus nos esconde, mas depois Ele tira a espada da aljava e te faz ministrar com autoridade. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, e me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Deus vai ser glorificado através da sua vida, diga amém. Deus vai ser glorificado através do seu casamento. Mas Deus, o meu casamento, mas a minha família, por onde? Jamais Deus ser glorificado numa situação daquela, num ambiente daquele. É promessa de Deus. Declare: o nome do Senhor vai ser glorificado por intermédio da minha família, por intermédio do meu ministério, por intermédio da minha história, por intermédio dos meus filhos, por intermédio da minha igreja, da minha cidade. O nome do Senhor não será envergonhado, será honrado, será glorificado. Olha lá, eu mesmo disse. Quantas vezes você e eu declaramos: Deus, está sendo inútil orar e não tem ação, não tem mover, não tem mudança. Trabalhamos e não vemos resultado. A gente se move e não chega a lugar algum. A gente entra numa crise de fé às vezes. A esperança parece que vai embora. Olha ali o que diz o verso 4: eu mesmo disse. Olha lá, de varde tenho trabalhado, estou perdendo o meu tempo trabalhando de sol a sol, orando, indo na igreja, clamando, pelejando. É inútil, é vão, gastei todas as minhas forças. Quantos que estão cansados de orar e não vê mudança? Quantos estão cansados de trabalhar e não chega a lugar algum? Aí no outro verso ele vai terminar dizendo, no versículo 5: o meu Deus é a minha força, o meu Deus é o que renova as minhas forças, o meu Deus é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu sustento. Olha lá, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor. A minha história, a minha vida está diante dos olhos daquele que tudo vê, e eu continuo esperando a minha recompensa perante o meu Deus, perante o Senhor. Fique de pé, por favor, compartilhe esta palavra. Nós vamos orar nesse momento. O versículo 8 vai dizer assim, versículo 6: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo. Meu irmão, é pouca coisa você ser escolhido por Deus. Olha o privilégio, irmão Aparecido. O texto diz assim: sim, diz Deus, é pouco para você ser chamado para ser meu servo. É pouco para você ser tratado por mim mesmo como o meu servo, o meu ungido, a minha escolhida. Deus está dizendo: é pouco para você? O que é mais? É você colocar no entendimento, você declarar com a sua boca: eu sou servo de Deus, eu devo obediência àquele que me chamou,
Eu devo honrar e glorificar aquele que não perdeu o controle, aquele que está sentado em um alto e sublime trono. Ele tem cuidado de mim, Ele não me desamparou, Ele não me rejeitou, Ele vai cuidar de mim. Versículo 8 diz ainda: o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi, eu te socorri no dia da salvação, eu te guardei. Deus te guarda, Deus te livra. Te farei mediador de aliança, para restaurar a terra que foi repartida, para repartir as herdades assoladas. Ei, você que me ouve, Deus te deu autoridade para dizer àquele que está preso: saia da prisão. Deus te deu autoridade para declarar àqueles que estão em densas trevas da angústia, da depressão: apareça. Aleluia. Versículo 14: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quantos estão declarando no meio da pandemia? Quantos perderam o emprego? Quantos desamparados? Quantos pais de família com a despensa vazia dizendo: mas o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E Deus vai dizer: olha, acaso pode uma mulher se esquecer do filho? Seria um absurdo. É o cúmulo do absurdo. Uma mãe, porque a sociedade diz nada como o amor de uma mãe, mas Deus está dizendo assim: olha, isso aqui é quase impossível. Mas ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamentou, e a verdade é um trocadilho, porque a mãe nunca se esquece que um dia ficou grávida, ela nunca se esquece das dores de parto, nunca se esquece do processo de gestação. O que pode acontecer é ela doar o filho, largar a criança, jogar num terreno baldio, jogar no lixo, como já muitas histórias terríveis a gente ouviu na mídia, esquecer no orfanato, doar para alguém, mas esquecer que um dia foi mãe, que gerou. Nunca. Ela não esquece, mas ela desampara. E Deus está dizendo: eu não me esqueço que eu te gerei, que eu te formei, que eu te chamei e te dei um serviço, e te dei um propósito. E não apenas não me esqueço de ti, eu não te desamparo, eu não te abandono, eu não te deixarei largado às traças, eu não te abandonarei no meio da pandemia, eu não te deixarei financeiramente quebrado no meio da crise, eu não te abandonarei no meio da aflição, no meio do deserto. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ei, ainda que ande pelo meio do fogo, a chama não te queimará. Ainda que ande pelo meio das águas, não te afogarás. Eu, Senhor, sou o teu Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai eterno, amai Pai eterno, compartilha esta palavra. Em nome de Jesus, Pai. A confissão daquilo que acreditamos. Nós confessamos com a nossa boca que nós somos filhos de Deus, somos servos do Senhor, que o Senhor nos escolheu e que nada nem ninguém vai mudar a verdade do Senhor. O Senhor declarou sobre nós que nós somos os servos do Senhor, servas do Senhor, e o Senhor conta conosco para libertar os cativos, para libertar, para curar, para transformar vidas, para proclamar salvação. O Senhor nos deu um serviço, e não é a pandemia que vai nos parar, Pai, de cumprir o nosso papel de pregador do Evangelho. Não é a crise financeira que vai nos tirar, Pai, do lugar de serviço. Eu creio, Pai, que esses dias o Senhor vai curar muita gente através das nossas mãos. O Senhor vai salvar muitas vidas através do nosso testemunho, através da nossa pregação. O Senhor vai salvar, o Senhor vai curar, em nome de Jesus. Entenda, Deus não se esquece de você, e Deus não te abandona, Deus não te desampara. Compartilhe esta palavra. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Aplauda o Senhor nesta noite.